Olá pessoal, Breno Lucano mais uma vez, lá do blog de Filosofia Portal Veritas. Tenho dito há algum tempo já que o estoicismo é um movimento intelectual e social oriundo de construções próprias lá da antiguidade. No momento em que se inicia a expansão alexandrina por toda a Macedônia, por toda aquela região da Grécia, indo até a Índia. Posteriormente, com a ascensão de Roma, especialmente República Romana e principalmente Império, e nesse contexto social, e cultural e político, houve condições que favoreceram o eflorescimento e a eclosão do estoicismo. Eu vou, entretanto, pensar em outras alternativas narrativas. Antes, contudo, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso blog, na nossa página no Facebook, se inscrevam aqui também no nosso canal no YouTube e assinem as notificações, é só assinar o sininho. Dessa forma vocês estarão contribuindo e me incentivando a cada vez mais produzir material, especialmente material de qualidade. Então, como eu disse anteriormente, eu tenho dito anteriormente, em outras ocasiões, que o estoicismo ele surgiu dessa combinação de múltiplos fatores sociais, intelectuais. Se nós pensarmos, por exemplo, no ambiente romano, que possuía uma cultura voltada para a vida pública e, portanto, a vida política, isso favoreceu muito mais o estoicismo do que as outras escolas filosóficas da época. É claro que existiam epicuristas, existiam peripatéticos, acadêmicos, mas nenhuma delas floresceu tanto quanto o estoicismo em função dessa própria tendência romana de entender a primazia da vida pública. Os romanos faziam tudo em termos de políticas públicas, né? Eles tinham uma tendência de favorecer essa vida pública. Vocês vejam, por exemplo, as termas, várias termas espalhadas pela urbe, os anfiteatros, não só pela urbe, mas por todo o Império, todo o território do Império. Então eles faziam com que a vida social seja uma constante. Isso favoreceu realmente muito o estoicismo. Entretanto, quando nós falamos em estoicismo moderno, a tendência, e eu reafirmo isso, é de pensar que o estoicismo moderno ele não existe enquanto movimento social, porque as condições sociais são outras. Roma acabou. Roma acabando, acaba junto também todas as condições que contribuíram para a fomentação do estoicismo. Então, o que nós temos hoje, na verdade, são apenas máximas de alguns filósofos imperiais, nada mais do que isso. Você vai reduzir o estoicismo apenas a frases de impacto de Sêneca, Marco Aurélio, pronto, mais nada. Ninguém nunca vai falar nada de Cornuto, ninguém nunca vai falar nada de Musônio Rufo, ninguém nunca vai falar nada de Ário Dídimo. São nomes esquecidos, embora estoicos. Sem falar, então, daqueles outros estoicos cujo material literário nós perdemos através dos séculos. Trasiapeto, de Prisco, Catão de Útica. Esse, então, ninguém conhece mesmo. O estoicismo moderno se reduziu a máximas, tipo controle que você pode pensar e coisas do tipo, que já estavam, na verdade, embora tenham sido muito mais centralizadas na figura de Epicteto, por exemplo, e Marco Aurélio também, mas isso já existia no estoicismo antigo, lá entre os gregos, Zenão e Crisipo. Entretanto, eu acho que nós poderíamos pensar numa outra narrativa.
talvez o estoicismo não tenha morrido se nós pensarmos o estoicismo apenas como um movimento social, apenas enquanto um movimento sociológico. Nós podemos pensar, por exemplo, fazendo uma correlação com outros movimentos, com o próprio cristianismo. O cristianismo também foi um movimento sociológico, oriundo daquele ambiente lá do Oriente Médio, daquela miscelânea cultural entre hebreus, judeus e romanos, e toda aquela cultura helênica. Nessa mistura toda surgiu o cristianismo. Jesus aparece enquanto um Messias capaz de fazer com que a salvação fosse concretizada, com que a promessa lá do Antigo Testamento fosse atualizada e essa salvação então se concretizasse. Toda a humanidade seria remida através de uma boa nova. O cristianismo se resume, na verdade, em poucas palavras, numa renovação. Tudo que é velho morre para que possa renascer como um novo. É a boa nova. Então, essa perspectiva cristã, ela foi oriunda daquela miscelânea cultural e política toda lá de trás. Entretanto, aquele ambiente também acabou. Poderíamos dizer que hoje o cristianismo morreu? Certamente não. Mas aconteceu algo diferente aí, que talvez tenha acontecido também com o estoicismo. O cristianismo, na medida em que ele foi se alastrando, que o cristianismo, assim como o cinismo, ele tem, e também o epicurismo, né? Ele tem altas perspectivas missionárias, então ele vai se alastrando. Essas três correntes, cristianismo, cinismo e epicurismo, elas foram se alastrando porque elas tinham essa perspectiva missionária. E em termos cristãos, na medida em que eles foram adentrando em culturas diversas, esse cristianismo primitivo ele foi se adaptando. Ele foi tomando novas ritualísticas, novos pensamentos, porque a cultura era diferente, não era mais aquela cultura romanizada, helenizada do Oriente Médio. Eram culturas diversas. De modo que nós chegamos finalmente, então, aos concílios, porque existiam muitas... porque estava tão disseminado as diversas ideias a respeito do cristianismo, do que era o cristão, da natureza de Deus, da Trindade, que houver a necessidade de fazer concílios para que houvesse uma hegemonia doutrinária e ritualística também, litúrgica. Até que surge, então, o Renascimento com novas perspectivas cristãs. Luteranos, anglicanos, batistas, e por aí vai, metodistas, calvinistas, cada uma delas com uma perspectiva diferente também do cristianismo. Isso no Renascimento, século XVI, século XVII. O que é bem diferente do de hoje também. Quer dizer, nós não poderíamos nunca pensar que os batistas de hoje são iguais aos batistas lá de trás, quando foi criada a igreja, ou que os luteranos hoje sejam os mesmos daqueles de quando a igreja luterana foi criada. Nós não poderíamos pensar dessa forma. Seria, na verdade, muita ingenuidade. E até porque também os luteranos eles também vão aglutinando a própria cultura local, na medida que ele vai se alastrando. Com o budismo isso também aconteceu. Quantas perspectivas budistas nós temos aí? Quantas escolas budistas nós temos? Inicialmente a escola Mahayana e depois o bloco Hinayana. Se nós pensarmos só no Mahayana, por exemplo, todas as ramificações mayanas que existem. No Japão, a escola Zen,
que por sua vez também tem várias divisões. Escola Soto, Escola Rinzai. No Japão nós temos a Escola Shan, na China a Escola Shan, que quando chegou no Japão se transformou em Zen. No Tibete temos a Escola Vajrayana, que por sua vez também tem várias divisões. A Escola Gelupa, a Escola Enigma, os Karmapas, o Kagyu. Então, com o budismo, isso também aconteceu. À medida que ele vai adentrando as culturas, ele vai se transformando. Ele perde aquela característica inicial. Eu me pergunto se isso não pode ter acontecido, por exemplo, com o estoicismo. Ou seja, é muito certo que Roma acabou. Se nós pensarmos o estoicismo apenas enquanto aquele movimento social que estava intimamente aderido, preso, aglutinado em Roma e na Grécia, certamente ele morreu. A não ser que nós pudéssemos pensar que ele fosse adaptando com o passar do tempo. Se nós pensarmos em Justus Lipsius, lá no Renascimento, ele nos deu uma outra perspectiva de estoicismo. Se nós pensarmos em Butler, também lá no Renascimento, ele também nos deu uma outra perspectiva de estoicismo. Né? Esses dois grandes nomes do estoicismo lá no Renascimento. Até que isso então chega aqui agora na época pós-moderna. Nós não estamos mais na Antiguidade, não estamos mais no Renascimento. Estamos agora no momento pós-moderno, onde parece que, na verdade, essas preocupações genuinamente políticas do estoicismo, lá da Antiguidade, isso acabou. Basta nós lermos com atenção, nós veremos que o estoicismo tem uma perspectiva altamente politizada, lá na Antiguidade. Isso acabou agora no momento pós-moderno. Eu volto a dizer, parece, e a impressão que eu tenho, é que o estoicismo ele vai se concentrar apenas numa questão meramente ética, para você conseguir lidar com os dilemas do dia a dia da vida pós-moderna, para que você possa lidar melhor com a questão do sofrimento, da frustração, para que você possa lidar melhor com usando uma linguagem mais moderna, uma economia mental apropriada, de modo que você possa, se não ser feliz, pelo menos evitar o máximo possível a infelicidade. Aquela preocupação política do estoicismo morreu. A preocupação ética, lógica do estoicismo também morreu. Sobrou apenas um estoicismo ético superficializado. Superficializado até porque, na verdade, ele também não vai discorrer as teses estoicas, as teses éticas, em aprofundamento. Ele vai apenas dar reflexões de espiritualidade. Nada mais que isso. Talvez valha muito mais ler Minutos de Sabedoria de Carlos Pastorino. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da reflexão. E não deixe de assinar o nosso canal. E assine também as notificações. E encontro com vocês por aí.